ChatGPT, será que vale a pena eu pagar para ter acesso à versão Plus ou eu posso continuar usando a versão gratuita? Então, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Raguiante, sou engenheiro, advogado, especialista em utilizar a tecnologia para melhorar a sua produtividade. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês e discutir com vocês se faz sentido a gente pagar a versão Plus do ChatGPT ou se para o uso que eu faço aqui, eu posso continuar utilizando a versão gratuita. Bom, eu uso o ChatGPT desde quando ele foi lançado, em novembro de 2022. Naquela ocasião, nós não tínhamos ainda a versão paga, então a única versão que a gente tinha para utilizar era uma só, não tinha possibilidade de pagar, era o GPT-3 ainda. E quem usou naquela época experienciou uma série de situações, né? Muitas vezes a gente ia usar a ferramenta, ela ficava fora do ar, ela caía, então, a experiência às vezes deixava a desejar, porque quando você precisava usar, o servidor caía, né? Todo mundo lembra o boom que foi quando saiu o ChatGPT. Então, a primeira vantagem que eu posso dizer que tem ao utilizar o ChatGPT 4, a versão paga, é que na prática você não vai ter essa situação do servidor não estar disponível para você. Ao pagar a versão Plus, você garante que não vai ter uma restrição de uso em situações onde está sobrecarregado. Se a gente olhar as duas aplicações, o ChatGPT versão paga está no lado esquerdo, o ChatGPT gratuito está do lado direito. Eles são muito parecidos à primeira análise, né? Mas vamos olhar com mais calma qual que é a diferença entre eles. No ChatGPT gratuito, eu tenho basicamente essas opções aqui, né? Se eu quero usar o ChatGPT 3,5, ou ele já me dá a opção de fazer o upgrade para a versão Plus. Então eu só tenho essa possibilidade, de utilizar o modelo ChatGPT 3,5. Aqui na lateral ele tem o histórico dos prompts, né? Bom, aí ele abre as configurações aqui, não tem nada de muito avançado que você consegue gerenciar, coisas bem simples, né? Arquivar as conversas. No chat GPT pago, eu já tenho algumas funcionalidades a mais, né? Se eu clico aqui, ele me dá a possibilidade de utilizar ou o modelo GPT-4, que só está disponível na versão paga, ou utilizar o modelo GPT 3,5. No chat GPT Plus, quando eu clico aqui em cima, ele me dá a possibilidade de escolher qual modelo que eu quero utilizar. Então, por padrão, ele vai estar ativado o GPT-4, que é o modelo mais rápido, com mais recursos, que foi treinado com mais dados, né? Mas ele também deixa eu utilizar o GPT 3,5, que é aquele que está disponível na versão gratuita, e ele também me dá a possibilidade de usar alguns plugins. A principal diferença que a gente pode ver aqui entre eles, então, né? No GPT gratuito eu só posso utilizar o GPT 3,5, no GPT pago eu posso utilizar o GPT 4, o GPT 3,5 e ainda utilizar o GPT com plugins. E aí, a primeira coisa que chama atenção, na versão gratuita, ele deixa usar o GPT 4, porém, ele estabelece algum limite, ele deixa eu tratar e interagir com ele uma faixa de 40 mensagens para cada 3 horas. Ou seja, mesmo você pagando para utilizar a versão mais atualizada e mais robusta do GPT, ele ainda assim vai colocar uma limitação para você utilizar o modelo mais rápido. No entanto, o GPT 3,5 na versão paga sempre vai estar disponível, ele nunca vai ser limitado. Algo que na versão gratuita você pode ter alguma restrição, principalmente nos horários de pico, quando tem muito uso e às vezes os servidores não estão disponíveis. Então, a primeira vantagem aqui é você sempre ter acesso ao GPT 3,5, pelo menos, e poder utilizar o GPT 4, porém com essa limitação. Eu que uso bastante, é bem raro, assim, são poucas as situações, só quando eu estou fazendo uma atividade muito exaustiva, insistente, que aconteceu de eu estourar o limite de uso. Mas não é comum. Em geral, esse limite de 40 mensagens para cada 3 horas é bem razoável para as principais tarefas que a gente precisa fazer no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Bom, na versão gratuita, eu só tenho aqui os históricos de conversas que eu fiz e aquelas opções de configuração, né? É basicamente as instruções personalizadas, como você gostaria que o chat GPT respondesse. Na versão paga, eu tenho mais opções. A principal delas, a possibilidade de criar os GPTs especializados. Então, quando a gente abre essa barra lateral aqui, a primeira coisa que aparece é esses assistentes especializados, que são os GPTs especializados, estão disponíveis para que a gente possa acessar. Isso não tem na versão gratuita. Então, uma grande vantagem é poder acessar esses GPTs que foram treinados, configurados, personalizados para fazer tarefas muito específicas. Inclusive, você pode criar o seu próprio GPT e disponibilizar aqui nessa plataforma.
Além disso, quando nós vamos aqui nas configurações, eu tenho mais opções do que na versão gratuita. Obviamente que ele vai aparecer aqui é, as opções sobre o meu plano. Ele vai abrir uma seção só para os GPTs que eu já criei. Então, quando eu clico aqui em meus GPTs, ele vai abrir uma página que mostra todos os GPTs especializados que eu já criei. E quando eu vou em personalizar o chat GPT, ele também me dá as mesmas opções de instruções personalizadas, né? Exatamente igual o chat GPT gratuito. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Em configurações, então, ele me abre essa possibilidade de utilizar as funções beta, então, nesse caso especificamente, os plugins. Os controles de dados, não tem nada excepcional aqui, uma possibilidade de você exportar. Quando você compartilha links de algumas conversas que você fez, você pode gerenciar por aqui. E especialmente essa parte de configurar o seu perfil na loja do ChatGPT é quando você tem a versão paga e você está criando GPTs para serem comercializados. Então, do ponto de vista das funcionalidades, as principais então que a gente pode listar entre a versão gratuita e paga é que na gratuita eu basicamente vou conseguir utilizar o modelo GPT 3,5 interagindo com prompt na forma de texto. No GPT Plus eu posso acessar o GPT especializado, posso fazer algumas configurações adicionais e eu não vou ter limitação de uso do GPT 3,5 mesmo em horário de pico. Outro aspecto que é muito importante, a velocidade de uso das duas versões. Então vocês estão vendo na minha tela aqui que eu estou com uma versão do ChatGPT 3.5, a versão gratuita, e eu estou com uma versão do ChatGPT 4. Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem qual que é a velocidade, a diferença de tempo para a gente ter, às vezes, a mesma resposta do mesmo prompt. E vocês vão poder checar aí na prática o que vocês acham da velocidade. Eu vou pedir um prompt muito simples para ele escrever um e-mail para um cliente. Já mandou rodar aqui. Então, no chat GPT gratuito, vocês podem ver que a velocidade é bem razoável, né? Não é ruim. No início ele era bem mais devagar, hoje em dia está bem rápido. E ele fez uma proposta de texto aqui, assunto, uma introdução de e-mail, listou alguns pontos, deixou uns espaços em aberto para preencher os nomes, né? Então ficou um resultado muito bom. Vamos ver no GPT-4 versão paga qual que é a diferença. Bom, nesse caso, a gente percebe que ele elabora mais. Tanto que, de certa forma, o resultado nem está tão rápido, mas você percebe que ele trabalha melhor o texto, ele faz uma introdução dizendo o que ele vai fazer, e ele, na verdade, deixa a resposta dele mais em aberta. Vocês sabem, né? Quem usa o ChatGPT sabe que quanto mais detalhado e mais contexto você der no seu prompt, melhor vai ser a resposta. O ChatGPT 4, eu percebo que ele abre mais a resposta para que você dê mais contexto. O ChatGPT gratuito, 3,5, ele já é mais direto. Ele tende a usar menos recurso, então a já dá uma resposta mais direta. Então, na prática, sobre a questão velocidade, utilizando esse prompt simples que a gente usou aqui, dá para ver que não tem muita diferença, porém a qualidade da resposta de fato vai mudar. Bom, sobre a forma que eu consigo interagir nas duas versões. Na versão gratuita, eu só consigo utilizar a versão com textos dentro da plataforma. Né? Eu não consigo adicionar um anexo, não consigo adicionar uma imagem, não consigo ir muito além disso. Eu só vou conseguir interagir dessa forma como a gente fez aqui. Na versão paga, eu já tenho a possibilidade de anexar alguma coisa nesse prompt. Então, eu posso anexar uma imagem, eu posso colocar algum arquivo PDF, eu posso colocar por exemplo, se eu colocar esse PDF para abrir aqui, eu consigo anexar isso e pedir para ele resumir esse PDF sem eu precisar copiar o texto e colar aqui. Então, essa é uma grande vantagem, né, de utilizar a versão paga, porque você consegue explorar uma possibilidade de uso muito maior. Né? Então, colocando o documento aqui, onde ele vai. Percebam, ele lê o documento, é um documento de mais de 300 páginas, e ainda assim ele consegue me trazer um resumo aqui sobre aquele documento, sem eu precisar ficar extraindo o texto e colocando. Se a gente estivesse trabalhando aqui no gratuito, eu teria que copiar o texto daquele PDF e colar aqui, e eu teria um limite de caracteres. Né? Então, se você trabalha, se você quer usar o ChatGPT adicionando documentos,
PDFs, planilhas de Excel, etc., a versão paga vai te atender muito melhor, porque ela vai te permitir que você consiga, enfim, explorar o conteúdo desses documentos e pedir tarefas específicas lá dentro. Bom, de maneira geral, a avaliação que a gente acaba tendo que fazer é uma relação de custo-benefício. Se você usa o ChatGPT para pequenas tarefas, para escrever pequenos textos, para te ajudar a elaborar alguns e-mails, para te ajudar a melhorar seus textos, seus relatórios, tarefas do cotidiano que não exigem grandes quantidades de informação, você pode muito bem utilizar a versão gratuita e você vai extrair aí uma série de vantagens, vai melhorar muito o seu dia a dia. Agora, se você precisa de mais escala, se você precisa trabalhar com mais dados, se você precisa treinar GPTs especializados para fazer determinadas tarefas, aí você tem que avaliar a possibilidade de utilizar a versão paga. Então, na prática, você vai ter que fazer uma avaliação de custo-benefício. Para utilizar a versão Plus, eles cobram $20 por mês. Então, isso em reais, na cotação de hoje, vai dar algo em torno de R$ 100 por mês. Se você usa todo dia, como eu, se você usa toda semana, se você usa para o seu trabalho, se você realmente utiliza ele para melhorar o seu dia a dia, suas tarefas onde você ganha dinheiro, eu entendo que é um valor relativamente baixo comparado à entrega que ele vai fazer para você, né? Na prática, você vai estar delegando uma série de tarefas que você precisaria pagar para alguém fazer, ou você, na prática, usaria o seu tempo para fazer. Então, você tem que fazer essa conta. Será que R$ 100 não compensa o tempo que ele vai liberar para fazer as atividades que eu gosto? Eu vou concluir uma tarefa mais rápida, com mais eficácia. Essa tarefa vai ficar mais bem feita do que seria se eu estivesse fazendo por conta, sem a ajuda dele. Então, enfim, é uma questão muito pessoal que cada um tem que avaliar. Bom, pessoal, a ideia do vídeo de hoje era essa. Eu queria mostrar alguns elementos bem objetivos que diferenciam a versão do GPT gratuita da versão paga. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí no vídeo para ajudar esse canal. Se possível, se inscreva também e acompanhe os conteúdos que eu pretendo produzir aqui nos próximos vídeos. Muito obrigado. Até a próxima.